Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, estamos começando mais um Cá Entre Nós pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. A visão é um dos mais importantes meios de comunicação com o ambiente, pois aproximadamente 80% das informações que recebemos são obtidas através dos olhos. E no programa de hoje damos sequência à entrevista com os médicos Astênio e Ione Fernandes, profissionais que enriquecem a oftalmologia paraibana. Agora mesmo eu vi uma ex-funcionária nossa que mora no Rio de Janeiro, precisou de uma cirurgia neurológica delicada e fez pelo SUS com absoluto sucesso. Então aí você diz, eita, o SUS é bom, mas não é assim. O glaucoma ele só é sintomático quando é um glaucoma agudo, quando é a pressão ocular chega a um pico muito elevado. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora não abre mão da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta. Médicos e pacientes festejam um avanço na oftalmologia. E segundo o CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em matéria de tecnologia nessa especialidade, o Brasil só perde para o Canadá e para os Estados Unidos. É isso, doutor? É verdade. A oftalmologia brasileira hoje ela é uma das melhores do mundo. E eu posso afirmar isso até de cátedra, porque eu tive a oportunidade de morar 2 anos fora do Brasil e acompanhar a oftalmologia na França. Na França. Em Paris, onde tem uma belíssima oftalmologia. E onde eu estava era uma referência em córnea. E a gente observava com maior facilidade que a oftalmologia brasileira não fica atrás. A oftalmologia brasileira hoje é uma das oftalmologias de ponta do mundo. Pode ter certeza. Astênio, essas novas turmas, né, esses jovens da medicina têm buscado a oftalmologia? Rose, foi interessante você perguntar isso, porque além dos médicos jovens terem interesse em ser oftalmologistas, eles também têm uma coisa interessante, é que esses nossos alunos, que eu já tenho alunos com 50 anos, ex-alunos meus com 50 anos, e que são oftalmologistas, eles são também muito bons profissionais. Eles hoje estão em plena maturidade e eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de assistir a alguma coisa feita por eles, ou um pronunciamento, ou um diagnóstico, ou um tratamento cirúrgico, porque eu observo que nós estamos criando um ciclo muito importante de médicos e isso é importantíssimo para Paraíba. E eu posso dizer isso também porque nós criamos o serviço de oftalmologia chamado Serof, sempre de referência no Hospital Universitário. Quando eu era professor foi o que eu fiz com mais carinho, com mais interesse e lá também foi uma maneira de enriquecer toda essa possibilidade para os estudantes da Paraíba. Ione, eu me lembrei de perguntar o seguinte: quem tem mania de passar e comprar, principalmente quando viaja para o exterior, né, que tem muito, o óculos que tem pronto, o de grau pronto, né? Até que ponto isso é ruim, até que ponto isso é bom para a saúde ocular? Olha, o óculos, ele tem que ser individualizado, tem que ter a distância de uma pupila para outra, do ponto de fixação do olho para o outro. E tem que ter o grau também, porque aquele óculos ele tem assim, como você diz, é 1,5 grau, 2, 3 e 4.
Esse óculos você pode utilizar se você quiser olhar rapidamente uma coisa como se você olhasse no binóculo. Você viu, tirou. Mas jamais um óculos para você ler e ficar várias horas com ele, não. Pode ser um óculos que você usar casualmente. É um óculos descartável. Aquilo ali daquela emergência. É porque você tem até o efeito prismático. Porque o olho tem um ponto de fixação no olho e existe o outro, que é esse eixo visual. Então o óculos ele tem que estar no centro, tem que ter um centro óptico. E quando não existe essa centralização, você está dando um efeito prismático ao olho, que esse olho ele vai se ajustar àquela distância que está naquele óculos. Então, e é desconfortável. É desconfortável. É desconfortável e dá um efeito prismático, pode levar ao estrabismo também. O brasileiro é acomodado, né? Acaba pegando aquele óculos, já serve, vai botar ali todo dia, e acaba botando na bolsa e vai. Aquilo é uma emergência. Pode levar uma insuficiência de convergência. É uma emergência para um paciente que tem visão cansada, que é présbita, que está acima dos 40 anos. Mas olhar um preço, uma coisa mais para olhar rapidamente. Nunca para ler um livro, para essas coisas. Deve ser evitado. Não, deve ser evitado. Eu também gostaria da sua opinião, fica à vontade você, o Ione, sobre o profissional da optometria. Veja só, esse profissional que existe em alguns países e agora no Brasil proliferou, porque antigamente não existia. Como eu sou um médico da velha guarda, não existia isso no passado. E hoje é um profissional que existe. Mas no Brasil é temerário no Brasil, pelo seguinte, porque quando eu estava na França existia a optometria, mas não havia a menor possibilidade dele dar um passo além do que era permitido e pertinente e legal, e inclusive não danoso ao paciente, porque veja só, eu sou médico, levei 6 anos me formando em medicina, depois fiquei mais 4 anos numa residência médica, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado e muita coisa de oftalmologia, ainda eu tenho que estar aprendendo, reciclando e tudo mais. Então você imagine um profissional que é para passar uma lente oftálmica, única e exclusivamente, muitas vezes eles têm um tonômetro dentro do negócio, uma lâmpada diferente, isso é coisa de médico. Isso só ocorre no Brasil porque o Brasil é um país de brincadeira com essas coisas. Então, se fosse um país que levasse a sério as coisas, isso ia para cadeia no outro dia. Mas no Brasil não vai para cadeia com coisa muito mais grave. É verdade. Então, para ir para uma coisa violentíssima como a gente assiste hoje no panorama nacional e atual, é difícil. Imagina uma coisa dessa. Então, eles se dão ao direito de fazer absurdos. E a gente não pode achar que isso seja normal. Então, é preciso, primeiro, que a população entenda isso, porque ela vai cuidar dela própria entendendo isso. E que esse povo tenha um pouco de limite nas coisas, porque isso aí é intolerante. Agora eu vou querer que ele tenha um mínimo de consciência que ele pode ir até para a cadeia. Então não é possível. E que o povo entenda que não pode ser por aí. Que passa um óculos, está certo. É uma permissividade que existe. Agora, além disso, aí é ilegalidade, é crime. Eu considero até crime. Porque veja só, uma lente de contato que já está dizendo, de contato, acompanhada por um médico oftalmologista, que não é especialista em lente de contato, já não está certo? Imagina um leigo, joga uma lente de contato no olho de uma pessoa e deixa lá, não sabe, ele não tem noção, não pode ter, porque ele precisa estudar 10 anos para poder entender corretamente. Agora hoje, o indivíduo chega no Google. Eu vi um dia desse uma coisa absurda, porque nós estamos vivendo uma época também de certas perplexidades. Eu vi um dia desse uma pessoa esclarecida, dizer que um familiar alertou a respeito de uma doença porque chegou no Google uma pessoa que tem nada a ver com medicina e ela ficou assustada. Quer dizer, pessoas interagem com outras dizendo coisa que não tem a menor competência e inclusive eu posso até lhe afirmar isso, Rose. Até em relação à literatura, você vai ao Google e muitas vezes tem equívocos absurdos. Tem autor que é alemão, referindo lá que é inglês. E isso é o mínimo. Então, a gente tem que ter atenção com tudo isso. Cuidado. Imagine uma pessoa que se faz de médico. Porque ser médico, até quem faz um curso de medicina mal feito, fica incompetente. Imagina quem nem o curso de medicina fez. E que se aventura a fazer essas coisas porque vai praticando e vai tendo permissividade. Então isso aí é uma coisa intolerável e é preciso que a população saiba, porque a população se expõe a coisas graves. Uma úlcera de córnea, por exemplo, se a pessoa tiver e for fazer uma medida de uma tonometria por um leigo, pode complicar a ponto de cegar a pessoa. Então é muito sério. E é como você disse, como o Brasil está esse descaso no geral. É um descalabro. Né? Então cabe assim a cada brasileiro, a cada cidadão ser o seu próprio cuidador, né? Ter mais responsabilidade com a sua saúde. Então na hora de tomar decisões,
importantes em qualquer área da saúde, procurar um profissional, ler sobre o profissional, ver a opinião, né, daquele profissional. E você falou dentro desse universo online, o que me impressiona é a quantidade de pessoas que acreditam em tudo que leem. Né? Ô, Rose, você veja só, quando eu digo que o médico, com uma ampla formação, deve ter a humildade de, em determinadas circunstâncias, encaminhar para outro profissional que tem mais competência específica, você imagina um incompetente que nem médico é, querendo cuidar de medicina. Isso eu considero barbárie. É verdade. E você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar de um dos procedimentos que mais evoluiu, a catarata. Fica comigo, volto já já. A catarata é uma opacidade do cristalino que está por trás da íris, que está em todos os olhos. É o cristalino biológico do nosso olho. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor e conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Bom, gente, vocês sabiam que a catarata data de 600 a.C., a remoção da catarata, a cirurgia da catarata. E de lá para cá evoluiu muito. E nós vamos saber os benefícios dessa evolução agora. Quais são os sintomas? Primeiro, vamos explicar bem direitinho para o pessoal de casa o que é a catarata, né? Os sintomas e os benefícios dessas novas técnicas de tratamento. Veja bem, Rose, eu vou dizer ao público que nos ouve e nos vê que o que eu diria aos meus alunos, como dizia sempre em aula. A catarata é uma opacidade do cristalino que está por trás da íris, que está em todos os olhos. É o cristalino biológico do nosso olho. A opacidade com baixa de acuidade visual. Quando você tem uma opacidade periférica que não dá baixa de acuidade visual, didaticamente a gente costuma dizer que tem uma opacidade do cristalino. Agora a gente diz catarata quando já tem baixa de acuidade visual proveniente dessa opacidade. Então isso é catarata. Ou seja, vamos falar um português assim mais claro. Mais claro. A vista está turva mesmo, está vendo embaçado. Embaçado. É isso? Embaçado como quem vê através de um para-brisa de um carro, num dia de chuva, sem passar o limpador do para-brisa. E o sintoma que você já detecta, se você começar a ver um pouco embaçado, já é um não, veja só, não. Nem toda vez que você tem um embaçamento na vista é catarata. Tem a catarata congênita, que você já nasce com ela, por várias razões, problema metabólico, tem cataratas congênitas por traumatismo ao nascer, tem outras cataratas por doenças, que são cataratas chamadas cataratas a partir de doenças sistêmicas, patológicas, e existe cataratas secundárias a algumas doenças oculares, e existe a famosa catarata, que essa sim é o que mais ocorre, que é a catarata senil. É a catarata involutiva da idade. Então a pessoa, em geral, a partir de 60 anos. Isso aqui no Brasil, porque na França eu observava que as cataratas surgiam nos pacientes mais velhos, porque lá tem o hábito alimentar, tem a própria etnia da raça e assim por diante. Então, aqui no Brasil, em geral, a partir de 60 anos, e qualquer pessoa que envelheça e chega a 90, 100 anos, vai ter catarata, porque catarata é como cabelo branco, é um processo involutivo senil, como o pragueamento da pele e assim por diante. Então, nesse momento, aí precisa de ter o tratamento que é exclusivamente cirúrgico. Nesse momento que eu digo é quando impossibilita as suas atividades. Então uma pessoa que está no campo para tanger um boi, um negócio, ele pode ter uma catarata, evoluir e ele ainda está desenvolvendo as atividades dele. Mas o intelectual, quando tem uma baixa de visão menor, muito menor, pequena, ele já começa a ser incomodado para a sua atividade. Então, quando isso acontece, aí tem que se tratar. E a única maneira de tratar é através da cirurgia. Aí vem o que você falou. Ora, se isso aconteceu, aconteceu na humanidade em todas as épocas. E na época mais remota, como você bem referiu,
que se estiver falando no pai da medicina, que é Hipócrates, você já está falando 4 séculos antes de Cristo. Você puxou um pouquinho mais para trás, que são 6 séculos. Então, mesmo nesse momento, se tinha que fazer alguma coisa. Então, alguém com inteligência percebia que tinha alguma coisa interrompendo a visão, porque aí ficava a catarata completa, aquele branquinho na pupila, a pupila bem branca, e aí se inventava de furar uma agulhazinha, furava o olho, talvez sem nem anestesia, e empurrava o cristalino para detrás, para dentro do vitro, para detrás da íris. E ele tombava lá dentro, claro que com repercussões gravíssimas, porque pode provocar inflamações por imunidade e tudo mais. Então, isso era o que podia ser feito. E foi evoluindo. E eu que sou médico especialista a partir de 1975, já vi a cirurgia da catarata chamada intracapsular, que a gente tirava o cristalino inteiro e o paciente usava aquele óculos grosso, que tinha a desvantagem de diminuir o campo de visão e ampliar aquele chamado fundo de garrafa. Fundo de garrafa, que dava uma visão distorcida, uma visão de perda de campo e ampliada demais e encurtado o campo. E mesmo assim ele ficava felicíssimo porque estava praticamente cego quando operava. Hospital, né? Internava, fazia anestesia geral, tudo isso. O procedimento era muito mais muito, vamos dizer assim, ainda elementar a técnica cirúrgica, se é que a gente pode chamar de elementar. Mas já era uma técnica cirúrgica desenvolvida, mas ainda elementar. Daí surgiram as técnicas modernas. E hoje elas foram evoluindo e hoje nós temos uma microcirurgia em que a gente abre o cristalino, penetra abrindo apenas 2 milímetros de cada lado da córnea, trabalhamos esse cristalino, abrindo a cápsula do cristalino, aspirando esse núcleo do cristalino que a gente faz a facamilsificação, e daí a gente coloca uma lente dobrável por um espaço mínimo e não dá nem ponto, porque faz uma incisão chamada autocelante, que ela própria veda o que abriu. Então, com isso, a gente tem uma técnica excelente. Fantástica. Agora, se coloca lentes intraoculares altamente trabalhadas em material específico, inerte, que não vai trazer consequência nenhuma, e hoje está evoluindo mais para uma cirurgia em que se coloca uma lente bifocal, que ela vai dar a visão de longe e a visão de perto, e até multifocal. Agora, só que essa lente ainda não é padronizada. Em geral, a gente usa uma lente de um só foco para corrigir para longe ou para perto. O tempo de cirurgia também minimizado, né? Veja só, é bom que o paciente saiba do seguinte, o telespectador. A cirurgia para o paciente é uma cirurgia simplíssima, porque em 15 minutos ele está operado e o resultado é imediato. Dia seguinte, se a catarata for mole, não der edema de córnea, ele já vai estar enxergando. Mas para o médico é uma cirurgia extremamente delicada e feita em bloco cirúrgico com toda a disciplina de um bloco cirúrgico. Não é uma cirurgia feita no ambulatório, é uma cirurgia em caráter ambulatorial, mas feita no bloco cirúrgico com rigor, inclusive com anestesista, com controle, com monitorização, tudo enfim. Mas é uma cirurgia para o paciente confortável, porque hoje a gente pinga colírio, põe uma pomada anestésica e opera sem furar o olho com agulha nem coisa nenhuma. O paciente se sente confortável, não sente desconforto em momento nenhum. Se for um paciente mais tenso, a gente cede um pouquinho, porque sempre a gente tem uma veia pegada por segurança e um anestesista na sala. Então é uma cirurgia maravilhosa. Eu que venho acompanhando há muitos anos, eu vejo que agora nós estamos num céu de brigadeiro, em termos disso. E vai evoluindo mais cada dia, porque a cada momento evolui alguma coisa. E nessa evolução, enquanto vem tecnologia e vem mais equipamento, também vem mais doenças, como o câncer de olho, por exemplo, que a gente tem visto aí, pelo menos há 10 anos ou 15 anos, 20 anos, não se falava tanto. E que também tem cura. E você vai saber de um caso, inclusive, que aconteceu aqui nessa clínica, na IODEI. Então fica comigo, volto já já. Coincidentemente, esse paciente nosso, ele tinha um tipo que cura 100% só com a cirurgia. Então, eu até aconselhei procurar um oncologista em São Paulo, só para dizer o que eu havia dito, ou se tivesse alguma novidade, também explicar, porque eu não sou oncologista ocular. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo.
O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Doutor Astênio, é tão difícil para a gente entender o câncer de olho, por exemplo, infantil, né? E o câncer de olho adulto. Veja só, Rose, o câncer é uma doença que sempre existiu. Agora, ela às vezes é mal diagnosticada ou não é diagnosticada. Agora, veja só, até eu lhe falei de um neurocientista americano que morreu há pouco tempo, um grande humanista, um dos notáveis neurocientistas do mundo, talvez o maior, morreu agora, recentemente. Ele morreu a partir de um câncer no olho, que foi um melanoma no olho, e daí partiu para o organismo, e metástase e tudo, enfim, e ele terminou falecendo dessa patologia. Então, o melanoma, que é um tipo de câncer que ocorre no olho, na retina, ele é em geral, ele atinge qualquer estrutura do olho, mas ele surge e às vezes nos preocupa o melanoma de coroide, que a gente vê também. Então é uma doença grave. Mas existem outras que são raras e graves. Por coincidência, a Rose estava aqui na clínica quando teve um caso de um paciente com linfoma de conjuntiva, que é uma forma de câncer rara no olho. Por quê? Porque ocorre em alguns sítios do olho, pode estar na conjuntiva bulbar, perto da córnea, pode estar no fundo de saco, na conjuntiva palpebral, pode estar no saco, na glândula lacrimal, pode estar na pálpebra e tem alguns sítios oculares que ela atinge, mas é tão incomum, não é raríssimo, mas é incomum, que eu tive a oportunidade de ver 2 vezes, mesmo porque eu não sou oncologista. Eu sou oftalmologista, mas não sou oftalmologista oncologista, porque tem hoje, na subespecialidade, oftalmologista se ocupa de oncologia ocular. Então esses têm que ver mais essas coisas. Mas existem outras formas de câncer, carcinoma in situ, que ocorre também na conjuntiva, tumores também da córnea, mas isso aí são coisas que ocorrem pouco, graças a Deus, na casuística de uma clínica como a nossa, que é uma clínica que a gente não é especializado em oncologia. E, por outro lado, tem a felicidade, às vezes, de ter tratamento. No caso de um linfoma de conjuntiva, é um câncer de linfócito, que pode ser T ou B, que a gente classifica assim, e tem uma tipificação a partir disso, através de um exame que se chama imunofluorescência, que é uma imunistoquímica, e que uma coloração específica para dar exatamente uma especificidade maior do que está acontecendo e tipificar. E aí, muitas vezes, tem cura absoluta em determinados tipos. Coincidentemente, esse paciente nosso, ele tinha um tipo que cura 100% só com a cirurgia. Então, eu até aconselhei procurar um oncologista em São Paulo, só para dizer o que eu havia dito, ou se tivesse alguma novidade, também explicar, porque eu não sou oncologista ocular, e eu acho que a gente deve ter o cuidado máximo com o nosso paciente, sem nenhum tipo de vaidade. Então, pedi que fosse uma clínica onde eu sei que tem um médico altamente especializado, você já indica. E ele achou também que devia só acompanhar semestralmente. Agora, isso aí para provar que também o nome câncer não deve assustar a gente, não. Tem câncer e câncer. Tem o que cura, porque chega na hora certa, e cura mesmo que se evoluísse, não curaria. E tem o que cura porque é próprio dele curar. E tem o que não cura, que mata a gente. E se tiver numa fase avançada, tem muitos que matam. Quando chega numa fase mais precoce, poucos matam. Outra doença também que houve uma evolução no tratamento, Ione Astênio, é o glaucoma. Né? Tem o tipo aberto, tem o tipo fechado e tem o tipo congênito. Então eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa toda a evolução, sintomas, cuidados, tratamentos, enfim, vamos navegar aí pelo seu universo que, graças a Deus, a tecnologia tem trabalhado a favor. Eu vou dizer alguma coisa e onde se quiser acrescentar. Fique à vontade, vocês dois. Então, aqui. Veja só. Primeiro, eu quero dizer que o glaucoma, ele tem que a gente observar 2 ângulos no glaucoma. O ângulo da medicina clínica e o ângulo da medicina epidemiológica. O que é isso? A medicina clínica é aquele paciente que chega ao médico. E a epidemiológica é que vai-se a ela, a comunidade. Então, por exemplo, quando faz uma vacinação, é uma medicina epidemiológica. E você vai à comunidade toda. Então, do ponto de vista epidemiológico, o glaucoma até hoje ainda é muito maltratado. Porque a gente não tem como pegar uma população inteira de uma cidade, de um estado, de um país, que seja, e dar a assistência necessária que se teria para diagnosticar, controlar. E não trata, mas controla bem.
Agora, do ponto de vista clínico, tem uma classificação enorme. Você pode ter glaucoma congênito, você pode ter um glaucoma adquirido, você pode ter um glaucoma de ângulo aberto, um ângulo fechado, clínico simples, que é o que a gente mais cuida. Então, todo ele hoje tem um apoio muito bom do tratamento clínico, mais ainda do que o cirúrgico, que não é muito a nossa opção inicial. Então, hoje em dia, a gente tem uma medicação mais potente, mais segura, mais efetiva, que a gente utiliza. Mas mesmo assim, ela tem que ter determinados cuidados para se fazer o correto diagnóstico, que às vezes fica numa fase borderline, numa linha de fronteira, que a gente não sabe dizer se é glaucoma, se não é. E isso, os grandes glaucomatólogos encontram essa dificuldade ainda, é bom que se diga isso, e precisa ter um estudo aprimorado para se fazer o diagnóstico e o controle. Mas hoje a gente já tem muito mais armamento para isso, embora que ainda falte para o ideal, que às vezes o diagnóstico dificulta e às vezes até o próprio tratamento. O sintoma, por exemplo, porque pode ter alguém em casa que não saiba o que é, né? Não, então... O glaucoma ele só é sintomático quando é um glaucoma agudo, quando é um pico, a pressão ocular chega a um pico muito elevado, é o glaucoma de ângulo fechado. Por exemplo, você está com a pressão do olho aumentada. Que tipo de reação orgânica eu tenho? Eu não tenho nenhum. O problema é aí que está o problema mesmo, porque o paciente deve fazer o exame oftalmológico. Porque na hora que faz um exame oftalmológico, você não está só passando um óculos para o paciente, você está vendo, vai fazer um exame de fundo de olho, porque o glaucoma é uma doença multifatorial. Então, só que a gente sabe que a pressão é onde a gente pode tentar combater e tratar, é através da pressão, porque ela pode levar a um sofrimento do nervo óptico. Então, através do nervo óptico, você já pode ter uma suspeita, quando o paciente não tem nada, você já pode ter uma suspeita de um glaucoma. Então, isso seria um diagnóstico mais precoce. E às vezes você pode ter até uma pressão alta e você pode ter só hipertensão ocular sem nenhum dano ainda para o nervo óptico e sem nenhum dano ainda também para o campo visual. E o paciente não vai ter sintomatologia não vai ter sintomatologia nenhuma. Nenhuma. Então, isso, a prevenção, a prevenção é que é importante. Então, todo exame oftalmológico você tem que fazer. Você vai ter que ver a pressão ocular e vai ter que ver o fundo de olho. Se vier alguma alteração em um dos dois, aí vai ter que ver espessura de córnea, para ver se a pressão está mais alta, porque a córnea é mais espessa. O ideal seria o quê, doutora Ione? Fazer cada 6 meses Não, anualmente, pelo menos anualmente. E outra coisa que Ione falou, você tem uma série de exames diagnósticos para você diagnosticar e controlar também. Porque você diagnostica e depois com esse exame você controla. Agora existe uma gama enorme, mas o fundamental é o que eu disse, é a pressão e o exame de fundo de olho para a gente observar a papila. Você faz o exame de rotina, você já pode ter uma suspeição. É a cabeça do nervo óptico. Então, agora, ao lado disso, existem vários exames de tomografia de retina e assim, aí vai sofisticando. Mas todos eles em conjunto, muitas vezes, num caso inicial, ainda resta dúvida para o médico se é glaucoma, se não é glaucoma, acompanha. Então, o glaucoma é uma doença que tem que ser tratada com muito cuidado, porque existe necessidade de diagnóstico correto, controle correto, para que o paciente tenha um bom diagnóstico. E uma coisa muito importante, conscientizar o paciente. Ele tem que voltar inicialmente de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, no máximo de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses. Qualquer tendência, qualquer... Porque o colírio ele faz efeito até determinada época, às vezes ele perde de fazer o efeito, você tem que aumentar o tratamento. Então é uma patologia que é boa, é comum de tratar, você pode tratar, normalmente você tem sucesso. Controlar, você não trata, você controla. Mas que tem que ter um bom acompanhamento. Isso que eu digo é importantíssimo, porque você tem que conscientizar o paciente para ele poder fidelizar o tratamento. Ele tendo consciência que tem que fazer aquele tratamento, ele fideliza para tratar e para acompanhar. Isso é fundamental no glaucoma. Olha, e não sai daí, porque se você já chegou em algum lugar e viu uma pessoa do nada fazendo assim, você pensa que a pessoa está maluca? Não, existe sim a chamada mosca volante. Então fica comigo, voltamos já já. Agora, o que o paciente tem que fazer quando tem essa mosca volante é ele procurar não ir atrás dela, porque se ele ficar procurando, aí ele vai ser mais molestado. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O
SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu estou no último bloco com os convidados, o Dr. Astênio e a doutora Ione Fernandes, da clínica IOD. Quando ela surge, por que ela surge, existe tratamento, existe cura? Veja bem, a mosca volante, que costuma o paciente referir um ponto que voa, por isso que é mosca volante, e que fica incomodando o paciente, ocorre porque nós temos no segmento posterior do olho que eu falei, do cristalino até a retina, ele é preenchido por um humor vítreo, que é uma substânciazinha um pouquinho viscosa. Quando ela diminui essa natureza viscosa e fica um pouco mais fluida, ou quando há um descolamento que a gente chama do vítreo, do vítreo com contato com as estruturas adjacentes, aí aparece mais que molesta um pouco a pessoa, principalmente quando a pessoa fica muito observando isso. Quando a pessoa procura esquecer, facilita. E é uma coisa curiosa, uma vez tinha um colega nosso, e eu posso nominar, porque era meu primo, meu amigo, conhecidíssimo na parede, o Dr. Maurílio Almeida, ele tinha mosca volante. E incomodava muito ele. E quando ele vinha ao consultório, eu dizia a ele, olha Maurício, isso aqui a gente tem que ir convivendo com ela. Ninguém não pode mexer nisso, porque você não vai substituir o vítreo. E aí ele confiava, ficava tranquilo, mas de qualquer maneira ficava aquela preocupação. E um dia eu estava em Paris, trabalhando no Hospital Atelier, e Maurício foi visitar Paris. Aí ele chegou para mim, Astênio, eu confio muito em você e tudo, mas deixa eu ser consultado com o médico aqui desse hospital, que é tão imponente, para ver o que é que ele diz dessa mosca volante. Aí eu disse, pois não tem problema nenhum. Eu marquei até com uma mulher, Denise, que era uma especialista no que eu queria que visse que segmento posterior. E ela viu e disse a mesma coisa, que no Brasil ele já tinha ouvido aqui, em São Paulo e em outros cantos. Mas aí ele insistiu, e não tem nada a fazer, aí ela brincou com ele. Tem. Se você quiser, eu substituo o seu humor vítreo por um silicone. Se você quiser um gás, aí talvez até brincando, que ela iria fazer isso. Aí Maurício, não, isso aí eu não quero não. Então você veja que incomoda. Agora, o que o paciente tem que fazer quando tem essa mosca volante, é ele procurar não ir atrás dela, porque se ele ficar procurando, ele vai ser mais molestado. Tem que esquecer, faz né? a supressão, faz uma supressão. Fixa mais no olho que não está vendo a mosca. E a partir de que idade é comum? Na segunda década da vida, né? Na terceira idade. Mas pode acontecer em pacientes jovens também. Pode, né? Pode acontecer, mais pode acontecer. Terceira idade, como não tá. Minha netinha com 13 anos já vê uma mocinha volante, às vezes ela me disse, vê um pontinho às vezes. Vê um pontinho aqui, um pontinho ali. E para você ver que isso não é nada demais, e o telespectador também vê, eu sou médico oftalmologista, cuido muito bem dos meus olhos, porque é meu dever, tem homem para me cuidar, quando eu não quero cuidar, ela cuida. E eu tenho mosca volante no meu olho esquerdo, que me molesta muito, porque eu gosto muito de ler. Às vezes eu leio 6 horas seguidas, nos fins de semana, nos domingos, que eu estou apaixonado por literatura, e agora lendo os autores russos, lendo Dostoiévski apaixonadamente, e um grande biógrafo dele, chama Joseph Frank, que faz a biografia literária de Dostoiévski, ricamente do século XIX, de toda biografia da literatura da Europa e tudo mais, e eu me apaixono e às vezes leio 6 horas, e o meu olho esquerdo, que é o que tem essa mosca volante que me perturba um pouco, eu vou convivendo com ele muito bem e não me incomoda mais. Ou seja, manter um bom relacionamento com a mosca volante. Porque às vezes a gente tem que ter relacionamento com quem não presta também. É isso. Me lembrou Oswaldo Jurema, irmão do nosso querido Abelardo Jurema. Na fisioterapia ele odiava e ele precisava fazer, e eu cheguei lá, Milton ia fazer, e ele disse assim, olha, eu resolvi meu problema, eu me apaixonei. Se disser assim, tem que comer couve, eu não gosto de couve, mas eu tenho que comer, eu me apaixono logo pelo couve, facilita, né? Mas aí falando em facilitar, vamos falar um pouquinho essa tecnologia maravilhosa, esse avanço de equipamentos de cirurgia. E o sistema convênio de saúde permite, ou tem limites, ou é só para um determinado público que pode pagar? Como é que funciona? O Brasil ele é paradoxal em tudo. Ele tem coisas extremamente ruim e extremamente bom. O SUS é assim. O SUS é aquela saúde pública hoje, e a própria saúde do Brasil, que está totalmente deteriorada, mas que tem pontos impressionantes de apoiamento, onde você recebe um bom tratamento. Então, de repente, agora mesmo eu vi uma
uma ex-funcionária nossa que mora no Rio de Janeiro, precisou de uma cirurgia neurológica delicada e fez pelo SUS com absoluto sucesso. Então você diz, eita, o SUS é bom, mas não é assim. Porque precisa que ele tenha abrangência e tenha continuidade. Chega a todo mundo. E chegue com abrangência. Então é isso que eu estou dizendo, para todos. Agora o que é que acontece? Nós temos hoje do meu ponto de vista, respeitando qualquer outro ponto de vista, mas do meu ponto de vista, nós temos três coisas básicas destroçadas no Brasil. Que é segurança, não precisa ninguém nem argumentar, que vocês todos sabem. Educação, que essa é uma catástrofe, e nesses 12 últimos anos... Uma hecatombe. Há uma hecatombe, uma barbárie, e saúde é a mesma coisa. E o pior é que se você dissesse, vamos corrigir a saúde, com toda dignidade, seriedade, bons propósitos e recursos, é um processo. Leva 10, 20 anos para equilibrar. Então não é fantasia e nem coisa de mágica que se resolve com mais método. Isso aí é o tipo da coisa absolutamente demagógica. Então nós temos que entender que a saúde pública é uma coisa muito séria e é um processo. Com toda seriedade, leva 10 anos para começar a se organizar. Olha, eu tenho pouco tempo. Queria falar, Ione? Eu ia dizer que os convênios cobrem normalmente a maioria dos exames. Mas de cirurgia, não? Cirurgia também. Se não for de estética, o convênio cobre todas as cirurgias. Cobre a maioria. O SUS tem limite, né? O SUS é mais difícil o acesso, né? Até você chegar no serviço bom, né? Tudo, os convênios trabalham nessa parte, eles liberam tudo, a maioria dos CRUS. Menos mal, né? O olho pré-biônico já é uma realidade, né? A Austrália lá fez lá a implantação. O olho biônico é o futuro? Veja bem, que leitura você faz desse livro? Eu tive a oportunidade de ouvir um neurocientista, que é esse, que eu quis lembrar o nome aqui, não lembrei, ele deu até hoje eu vi na Globo News ele lá falando, e que é um brasileiro que viveu nos Estados Unidos. Então, a realidade hoje da tecnologia e da biociência é incrível, ela inclusive ela vai em escala geométrica crescente. Então, nós não podemos nunca deixar de considerar que muito vai acontecer e com relação à visão também. Nós já sabemos que existem trabalhos permitindo suprir o que a retina não tenha, ou coisas ainda mais células, tronco e tudo mais. Então isso aí vai mais ou menos de encontro ao que vocês chamam de olho biônico. Mas eu diria o seguinte, que isso são coisas que estão em processo, não são coisas do momento. São coisas da atualidade, mas estima-se há 20 anos, né? Daqui a 20 Talvez até menos, porque a velocidade está tão grande hoje das coisas que a gente às vezes pensa que vai demorar e acontece um fato novo que antecipa. Eu espero realmente, eu sei que muito tinha para se falar ainda, mas eu espero realmente ter correspondido à sua expectativa, mas tem aí a oportunidade de visitar a clínica, de conversar diretamente com Astene e Ione, que são profissionais super abertos, super simpáticos e uma clínica que tem um atendimento excelente. Então você pode vir fazer a sua consulta, não está sentindo nada, mas vem dar uma geral no olho, vem aqui e conversa. Ou em qualquer consultório. Ou em qualquer consultório de outro colega. Porque veja bem, Rose é muito generosa. Porque os amigos, ela falou que os olhos são a imagem da alma, etc. Mas os olhos também veem pelo coração. Quando você, Hilton Rocha que ensinou isso, quando você olha com os olhos do coração, você olha dessa maneira. Mas eu quero até dizer aos telespectadores que agradeço a esse belíssimo programa com essa equipe maravilhosa dela. E também quero até me desculpar se algumas vezes a gente trata das coisas médicas, a gente está tão afeito a elas que a gente trata com simplicidade e às vezes as pessoas não compreendem. Pedir desculpa se não nos fazemos compreender, mas nós queremos agradecer a oportunidade, Rose, e dizer da sua generosidade, também da nossa grande amizade, principalmente de Ione. Queria agradecer o convite e o desafio, né? Que finalmente eu consegui. Você rompeu, porque ela não aceita fazer Eu consegui, que bom. Olha, quero agradecer mais uma vez e essa generosidade, acredite, está aliada à credibilidade, senão eu não indicaria. Muitíssimo obrigada. E olha, está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz.
Quanto aos meus olhos espirituais, nada a reclamar. Graças a Deus, só agradecer. Mas já não posso dizer mesmo dos meus olhos físicos. E por esse motivo, vou me ausentar do programa aí umas 2 semanas, mas conto com a interinidade competente do meu parceiríssimo Germano Romero, a quem de antemão agradeço o apoio de sempre. E a você de casa, obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se encontra na próxima semana na RCTV, do seu jeito e pra você. Até semana que vem. Tchauzinho. If the heavens ever did speak, he's the last pure mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a new poison every week. We were born sick, I heard them say. My church offers no absolutes. He says worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.